Agradeço à organização da UAB Barra Tijuca pelo convite formulado a mim e por colegas que hoje integramos a mesa, e os senhores terão a oportunidade de assistir às exposições de colegas que estão trazendo um tema absolutamente importante dentro do denominado direito global, ou seja, um direito que reflete a internacionalização das normas jurídicas no âmbito mundial, e sobre uma instituição da qual muito tem se falado nos últimos anos, que é o Tribunal Penal Internacional, especificamente em relação a um desses crimes, que é o crime de tortura, que é um crime que hoje está em evidência em função dos acontecimentos que todos nós estamos acompanhando na esfera da mídia internacional. O meu papel como mediador é apresentar agora os professores e depois estabelecer alguns destaques para algumas colocações que serão feitas no decorrer da palestra dos meus colegas. Eu queria, professor Nuno, antecipar que tomei conhecimento do Tribunal Penal Internacional, tenho uma tese de doutorado que foi a primeira defendida aqui no Rio de Janeiro, comentei isso com o senhor do gabinete do Dr. Cláudio, que é obra do professor Dr. Carlos Eduardo Adriano Jabiaçu, que hoje coordena o doutorado da Estácio de Sá, mas que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da UERJ. Na época, essa tese foi orientada pelo saudoso professor Celso Melo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é um tema que tem uma enorme repercussão no Brasil, então eu tenho certeza que sua exposição será muito bem recebida e muito bem acompanhada aqui, igual que a participação do colega Alexander, que está aqui à minha direita e que falará no segundo momento. Sem me alongar mais, passo a palavra ao professor Duarte, que proferirá então a exposição sobre o tema já anunciado. Muito obrigado. Boa noite a todos, já é de noite. Eu começo naturalmente a cumprimentar a ordem dos advogados, agradecer o convite amável que foi feito, agradecer também à colega Jorge e à colega Fernanda, que foi por intermédio delas que aqui vim, dizer que é naturalmente um gosto vir de Portugal ao Brasil e falar sobre o tema em que trabalho desde há cerca de 12 anos. Eu trabalho essencialmente no campo da tortura, avaliando vítimas de tortura. Contrariamente ao que poderão pensar, eu não sou jurista, sou médico, embora dê aulas também na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, mas sou médico de formação e sou professor de catedrático de Medicina na Faculdade de Medicina, embora dando aulas também na área de Direito, e digo essencialmente esta área dos direitos humanos. Se falo alto, mas de qualquer forma pode ser. Vou-vos falar de uma experiência prática de vida, daquilo que faço enquanto Presidente do Conselho Consultivo Forense do Tribunal Penal Internacional e enquanto elemento do Conselho Consultivo do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, acompanhando o relator especial das Nações Unidas contra a Tortura nas visitas que ele vai fazendo um bocadinho por todo o mundo. Só umas imagens de Coimbra, para aqueles que não conhecem, para tentar motivar aqui, enquanto vão a Portugal, não vão só a Lisboa e ao Porto, passem também a Coimbra, que merece a visita, e desde logo a Universidade de Coimbra merece a visita, porque é uma das universidades mais antigas em termos mundiais, agora é património da Unesco desde há uns anos atrás. Celebramos este ano 726 anos de existência e, portanto, para quem não conhece, é uma universidade que efetivamente justifica a visita. Mas bom, vamos falar então, vou-vos falar um bocadinho sobre a investigação e documentação da tortura, sobre aquilo que fazemos neste âmbito, para depois estas situações poderem eventualmente ser avaliadas e julgadas no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Como sabem, foi há cerca de 68 anos atrás que a humanidade registrou aquele que eu considero ser, porventura, um dos avanços civilizacionais mais significativos. Falo da aprovação, em 10 de dezembro de 1948, da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma aprovação feita 3 anos depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade toma consciência, toma conhecimento das enormes atrocidades e das profundas violações dos direitos humanos que tinham sido cometidas durante o regime nazi. Aliás, os direitos humanos transformaram-se de imediato num dos 3 principais objetivos das Nações Unidas. Como sabem, os 3 objetivos principais das Nações Unidas são a promoção da paz e da segurança, a promoção do desenvolvimento, mas também a proteção e a promoção dos direitos humanos. Como sabem, um destes artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 5º, estabelece que, de facto, ninguém será submetido a tortura ou a outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes.
é um direito absoluto, que não pode ser suspenso sob nenhuma circunstância e que foi depois, enfim, amplificado e melhorado através de uma série de tratados e de convenções que estabelecem, de facto, esta obrigação legal para todos os Estados, mesmo para aqueles que não subscreveram essas convenções e esses tratados, no sentido de prevenirem, de proibirem, de criminalizarem, de investigarem eventuais situações de tortura e de levar os responsáveis por essas situações de tortura perante a justiça e, ao mesmo tempo, proporcionarem uma reparação à vítima. Bom, senhores, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Dr. Cláudio Carneiro, que já há algum tempo vinha me tentando participar desse evento, tentar me convencer, e confesso aos senhores que, à primeira vista, eu fui um pouco reticente. Porque a minha área de investigação é bem distinta, né, que foi apresentado pelo professor Nuno. Trabalho eu com outro viés. Trabalho eu no lado justamente de tentar mudar a ratio legis, tentar tornar a lei como limite para a contenção desses atos de barbárie que foram apresentados com muita propriedade pelo professor Nuno. Então, naquela ocasião, tive justamente uma aversão ao convite, não pela forma com que foi colocado, mas pela minha incapacidade de poder dissertar sobre o tema. Um tema de extrema de um cuidado maior do que qualquer outro a ser tratado. Mas fui demovido a essa ideia pelo meu próprio senso crítico. Não poderia nunca me negar em vir aqui dar um contributo pelo pouco que investiguei nessa área. E assim eu fiz justamente invertendo um pouquinho a proposição. Se a proposta do nosso encontro é tratarmos sobre a tortura no âmbito do Tribunal Penal Internacional, proponho aos senhores uma extensão do tema. Uma extensão que pegue a tortura e amplie os limites para algo que é tão dantesco, tão bárbaro quanto ela. Ou que talvez ela seja o instrumento de materialização social dos efeitos desse outro ato, que é o terrorismo. E analisando esse fenômeno, aceitei o convite do professor Cláudio e eu fiz para tentar aguçar o senso crítico e assim tentar também trabalhar com os senhores a necessidade de alteração e extensão da competência do Tribunal Penal Internacional. Mais do que isso, tentar sedimentar algumas bases sobre os direitos humanos e, mais ainda, tentar trazer um pouquinho ao final do que embrionariamente temos tratado em Portugal. Muito rapidamente, em Portugal eu me dedico sobre duas áreas de investigação, dois referenciais teóricos muito claros. O primeiro deles sobre uma releitura das liberdades fundamentais, então uma nova concepção de liberalismo político, liberalismo político esse consagrado em todos os diplomas de direitos humanos, então é a grande preocupação, e também com relação aos novos limites sobre o normativismo jurídico, a necessidade da regulamentação dessa própria liberdade, mas a imposição dos vínculos normativos sociais. E dentro dessa lógica, na Universidade Nova de Lisboa, do seu centro de investigação, que aqui vai o meu reconhecimento também, o agradecimento ao grupo de investigação, que é presidido pelo professor Jorge Bacela Gouveia, não sei diz, especificamente o grupo Direito, Segurança e Democracia. E lá nós nos dedicamos a um ponto específico, que é justamente a análise dos direitos humanos contra o terrorismo na experiência contemporânea portuguesa. E por que isso? Porque, na verdade, Portugal, de 2015 para cá, vem numa ascendência, tanto dentro do Conselho de Direitos Humanos, com a sua cadeira de representação, quanto no movimento militar de contenção do Mediterrâneo, nas práticas da política marítima, mas também das Forças Armadas, a fiscalização de fronteiras marítimas, grosso modo, os relatórios do projeto Tridente, que foi dividido ali com a Espanha e com a Itália,
E numa terceira lógica, o movimento de nacionalização das práticas de contenção ao terrorismo, como fruto do apoio à coalizão internacional de combate a esse viés.